Vamos dar uma olhada nisso aqui. Perguntas e respostas número 3. Eu não sei onde o templo vai se estabelecer na terra. Mas eu tenho uma ideia de que o templo vai se estabelecer lá por volta de onde fica a Palestina agora. Lá provavelmente será o topo da montanha, lá mesmo. Vai se estender, claro, não haverá mais mar então. Veja, o mundo tem 40 mil quilômetros de circunferência. 2.400 quilômetros não é muita coisa disso aí. Mas esta grande cidade se estabelecerá nesta montanha de 2.400 quilômetros quadrados. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui para quem está tendo dúvida. Isso aqui, sem sombra de dúvidas, é bem simples. A respeito da cidade, segundo o que o profeta disse para nós, não é 2.400 quilômetros quadrados, mas é 2.400 quilômetros em quadrado. Simples. Como assim, irmão Bill? Sim, ó, vamos fazer um quadrado aqui, mais ou menos. Sim, sim e assim, certo? Então nós temos 2.400 quilômetros aqui, 2.400 quilômetros aqui, 2.400 quilômetros aqui, 2.400 quilômetros aqui. Entendeu? Então essas dimensões aqui, ó, essas dimensões daria 2.400 quilômetros. Só para você ter uma ideia, seria mais ou menos uma cidade que esse lado dela aqui, ó, um lado dela, seria como da cidade de Curitiba à cidade de Salvador, na Bahia. Tudo isso cidade. Você está dirigindo daqui na Bahia, Salvador na Bahia, e é uma cidade. Imagina. Aqui na base dela. Depois, claro, aqui fica mais fino aqui em cima, né? Aqui vai ficando mais fino, né? Aqui em cima. Vai ficando mais fino, que é no formato de uma pirâmide. Deu para entender? É bem simples, é isso. Porque se você for falar em quilômetros quadrados, então você tem que somar. Eu não sou matemático, mas eu acho na minha simplicidade que para ser quadrado você tem que somar 2.400 vezes 4, se eu não estou enganado. Pode ser que não seja isso. Mas é simples, o que o profeta disse é que cada lado tem 2.400 quilômetros de extensão. É o tamanho da cidade. É a distância que cada lado, cada base da cidade tem. Simples, né? Tem nada difícil nisso aí. Então ele disse, olha, eu suspeito, vai ser lá, e aí ele vai dizer algo, ele diz assim, ó, agora a razão que eu creio que é por causa das profecias e coisas concernentes ao Monte Sião em Jerusalém, aquelas cidades, lá é onde o profeta Abraão estava procurando por aquela cidade. E ela era cujo artífice e construtor era Deus, ele procurava por aquela cidade naquela terra. Né? Eu creio que será onde fica aquela terra. Sim, vai ser lá. Outra vez que ele falou foi aqui, ó. Por que é que Deus está tão preocupado, se importou tanto com aquele pequeno lugar da Palestina, quando é apenas um lugarzinho? Mas é bem lá onde o templo se estabelecerá. É bem onde a nova Jerusalém irromperá. O Monte das Oliveiras se fenderá uma parte para a direita e outra para a esquerda, certamente quando ela empurrar vindo lá de baixo. Não como eles dizem, se dividindo assim, né? Um para um lado, outro para o outro, mas será empurrada de baixo para cima. Ó a sétima taça aí, ó. Erguendo, naquele dia, quando ele colocar seus santos pés sobre o monte. Notem, no seu trono, com 2.400 quilômetros de altura. Opa! Ficou claro, meus amados ouvintes, claro que este monte, onde essa cidade vai ser estabelecida, este monte já aparece aqui no Armagedon. Ele já vai, ó, subir do nada. Ele vai, ó, um monte vai desaparecer, uma cidade vai desaparecer e uma outra cidade vai aparecer. A cidade dos anjos caídos vai desaparecer e a cidade dos anjos não caídos vai aparecer. Você entendeu? Ela vem de baixo. O profeta disse que é a Nova Jerusalém. Lê de novo aqui, a Nova Jerusalém. Olha aqui, eu falei isso, alguém me criticou? Bom, então critica o profeta, está no 406 aí, ó. É bem onde a Nova Jerusalém irromperá. O Monte das Oliveiras se fenderá para uma parte, exatamente, o Monte das Oliveiras se fenderá uma parte para a direita e outra parte para a esquerda, certamente quando ela empurrar, vindo lá de baixo, como eles dizem, se dividindo assim, né? Puxando, rasgando, né? Porque tem algo vindo de baixo, empurrando, né? Então ele chamou de Nova Jerusalém. Está certo aqui, ó, de acordo com o
nosso matemático aqui, o irmão Tiago, está certinho, são 2.400 km². Não se soma os lados, está certinho. O profeta falou certo, eu que estou confundindo as coisas aqui. Agora, se você pegasse um cubo, não vai ser o cubo, então a parte de cima é um triângulo, né? Então as laterais não têm 2.400 km². Né? Eu não queria falar isso, mas vamos lá então. Olha só aqui no meu desenho, para você ver. Cada lado da cidade, tá certo que aqui vai ter essa extensão aqui também de 2.400, né? Mas como é em triângulo, então a medida seria um pouco diferente. Mas isso é irrelevante também, não é? Para a nossa lição. Bom, ele disse que é exatamente a Nova Jerusalém, que está saindo de baixo na 7ª taça. Olha que mistério revelado, meus amados. Que coisa maravilhosa. Vamos lá então. Tem coisa ainda, não terminamos ainda. Começamos um pouquinho atrasado. Muito bem, muito bem. Aí você diz assim, mas já no começo do milênio, este monte vai estar aqui. Mas ele disse que a cidade só desce depois, na nova terra. A Bíblia diz. Muito bem, vamos dar uma olhada que ele diz aqui no Futuro Lar. Ele vai explicar para nós como isso vai se dar. Você quer saber? Dá uma olhada aqui. Agora lembre-se, não vai ser o céu, ela desce do céu. Então não vai ser uma cidade espiritual. Não. Ela desce do céu. É um lugar de habitação, um lugar para habitar, para fazer seu repouso. Como foi João na ilha de Patmos, aqui em Apocalipse 21, ele a viu descendo. João viu a cidade descendo do céu como uma pomba, como ele viu. E aqui, Deus desce sobre o seu tabernáculo terrestre, Jesus descendo do céu. Jesus foi batizado e imediatamente ele está comparando que Jesus já estava na terra. Pode cortar para mim agora. Jesus, quando foi batizado, ele estava na terra, aquela terra, né, aquele corpo físico, estava na terra. E ele olhou, João disse que viu a pomba vindo do céu e repousando nele, que já estava na terra. E agora, para explicar sobre esta nova cidade, ele pega esse tipo na mensagem do Futuro Lar. Veja, já está ali na terra, aquele monte, aquela cidade já está, mas vai vir algo do céu também, que vai revestir, vai repousar sobre essa cidade. É um paralelo. Dá uma olhada que ele vai explicar para nós. E aqui vem descendo do céu uma forma de uma pomba e uma voz dizendo: esta é a minha parte da terra que eu tenho redimido, e desta parte da terra eu redimirei o restante dela, porque ele é a minha palavra manifestada. E o mundo inteiro, eu o trouxe à existência pela minha palavra, e Satanás a tem possuído por este tempo, mas eu tenho vindo para redimi-la. Uma porção dela compõe seu corpo. Falando de Jesus, né? E eu estou descendo para habitar nessa porção. Uma porção dela, desta terra, compõe o corpo de Jesus. E agora eu estou descendo para habitar nessa porção. João disse que eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém descendo do céu, como uma noiva ataviada para o seu marido. E onde que ela repousou? Exatamente como fez lá com Jesus, sobre a terra. O monte já vai estar na terra na hora que isso acontecer. Jesus era parte daquela terra sobre o qual o Espírito Santo desceu. Olha, ele está explicando. Está correto? E permaneceu nele eternamente, jamais pode sair dele, está sempre ali. Ele e Deus são um, sempre tem que permanecer. Então, João viu a santa cidade, a nova Jerusalém descendo como um cometa, ou como uma pomba, descendo do céu e repousando ou pousando numa terra toda redimida. Para fazer o quê? Para reivindicar cada atributo para o qual ele criou a terra. Cada homem que estava representado na eternidade e cada mulher está redimida então. Ela tem sido lavada e queimada pelo fogo, falando da terra, né? Para que isso possa acontecer. Então ele desce, não é? Desce, ele está fazendo um paralelo. Não é interessante a maneira que ele fez isso para nós? Aqui está a escritura, né? Apocalipse 21, 16, explicando exatamente. São 2.400 km², né? E a cidade estava situada em quadrado. E o seu comprimento era tanto como a sua largura. A mesma medida de comprimento é a mesma da largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. 2.400 de comprimento, 2.400 km de largura, 2.400 km de altura. É o que a Bíblia está mostrando para nós, não é? É o que a Bíblia está mostrando para nós.
Olha o que ele diz aqui também no futuro lar. Essa mensagem é espetacular, né? E lá na terra, na cidade onde o Cordeiro é luz, eu te reconhecerei, irmão McKinney. Eu vos reconhecerei, meu povo, minhas joias na coroa. Quando eles vierem do leste e do oeste para esta cidade, onde em 2.400 quilômetros quadrados ela estará encontrada lá, e a cidade construída em quadrado comprimento, quando você estiver se acomodando lá no Santo Monte, onde Deus se assenta sobre o monte e Jesus no trono, e a trombeta de ouro soar quando José sair para caminhar pelo paraíso, e os filhos de Deus se prostrarem sobre os seus joelhos e o adorarem, sabendo que eles foram redimidos. Amém? Aleluia. Que interessante, né? Que interessante. Muito bem, ele disse tudo isso para nós. Ele disse, olha, quando a pomba desceu sobre Jesus, Jesus já estava na terra. Quando João disse que viu a cidade vindo do céu, já tinha que ter uma cidade na terra. Ele está fazendo um paralelo. Olha o que ele vai dizer aqui nas instruções de Gabriel Daniel. Agora, quando nós entrarmos na confirmação sextupla, descobriremos o que é esta cidade. E traremos e provaremos quem foi que fundou ela, de onde ela veio, por quanto tempo vai durar. Será reconstruída novamente? Em que tempo? Grandes coisas estão reservadas para nós. Também ele diz, portanto, estas 70 semanas agora, não perca isto, revelarão desde aquele tempo até o final dos judeus, e também até o final de Jerusalém, até que haja uma nova cidade construída. Mais uma. Amém? Certo? Agora o milênio está acontecendo. É aí quando o milênio, quando é para a cidade ser construída. É aí quando o milênio, quando é para a cidade ser construída. Muito bem? Muito bem, muito bem. Meus amados, é bastante coisa, não é? Nós ainda voltaremos aqui, falaremos sobre isto. É bastante material, eu sei, bastante conteúdo, mas tentei me ater em duas linhas de pensamento sobre como Deus vai terminar aqui com o comunismo e depois como que esta cidade vai ser estabelecida, quando, como e onde, não é? Voltaremos a falar sobre isso, não se preocupe. Você volte, estude, anote, ore, peça para que Deus te ajude. Eu tenho certeza que todos nós seremos abençoados.